Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. É Gálatas capítulo 2. A gente tem ouvido, irmãos, que a carta de Paulo aos Gálatas é um monumento colossal da fé. E qual é o tema dessa carta? Justificação pela fé em Cristo Jesus. Então você, irmão, quando abre Gálatas, você precisa ter em mente que você vai ter que estudar com esse ponto de vista. Justificação pela fé em Cristo Jesus. É o tema central da carta e, evidentemente, ela tem suas ramificações, mas sempre convergindo para esse tema central, justificação pela fé. É importante saber disso quando a gente se aproxima do texto bíblico, para a gente fazer uma leitura madura, uma leitura onde a gente tem um objetivo e sabe onde vai chegar, o que o autor quer comunicar e qual era o motivo por que ele escreveu a carta. É uma carta que o seu significado é extenso, mostra a salvação que decorre não de experiências humanas ou artifícios humanos. E eu digo isso para vocês, meus amados irmãos, porque infelizmente ainda em muitas igrejas, no mundo em que a gente vive, muita gente ainda pensa que o destino delas repousam sobre suas mãos, sobre o que ela faz ou aquilo que ela deixa de fazer. Eu faço, ganho crédito com Deus. Eu deixo de fazer, perco crédito com Deus. Eu tenho a minha salvação garantida essa manhã, mas à tarde eu posso perdê-la. Tem gente que ainda vive com essa dinâmica. Acorda salvo, dorme perdido, acorda perdido e dorme salvo. Não existe, irmãos. A salvação que nós conquistamos não foi pelos nossos méritos, e Gálatas deixa isso muito bem claro, confrontando o legalismo, confrontando ideias humanas, confrontando leis que já passaram e que caducaram, e mesmo ritos humanos, e também brigando fortemente contra aqueles que ensinam erroneamente a respeito da salvação. É preciso fazer ecoar o testemunho de Paulo e o testemunho de Paulo aos Gálatas para desconstruir em nosso tempo também aquela ideia que, por mais primorosa que sejam as nossas ações, elas sejam capazes de produzir autopurificação ou autossalvação. Nós não nos autopurificamos para autossalvação. Não existe também isso. Muitas seitas aí fora dizem isso. Você precisa ter boas obras para que você possa ter tua alma elevada, recebido por Deus. O catolicismo também fala isso, irmãos. Aquele confessionário que vão lá com o padre para confessar os pecados, e o padre diz: faz tantas novenas, tantas ave-marias, tantas penitências. Aquilo é uma autopurificação, ou uma busca disso que não acontece. Louvamos a Deus porque a nossa salvação e redenção veio somente por Cristo Jesus. E nós não podemos e não precisamos e não queremos fazer nada mais do que isso. Crer absolutamente nisso. Gálatas mostra que a cruz é o veio. A cruz é o caminho da nossa fé. É a rota da salvação. A carta aos Gálatas nos devolve as implicações verdadeiras da nossa fé. Por isso, irmãos, que é doutrina que nos fortifica. É você poder ter coeso em si mesmo, que a salvação jamais se sustentará nos seus atos, ou se você tem ouvido a mensagem. Não é isso, ouvir somente a mensagem, é ouvir e crer na mensagem de Cristo crucificado na cruz. Então você vê que em Gálatas trabalha esses aspectos e causa este impacto, que é a justificação pela fé na vida do cristão. Você poder falar o que é a justificação, você pregar o evangelho por meio deste tema precioso, justificação pela fé. Não é você entregar um evangelho falido, caótico, condicionado ao que alguém faça.
Olha, você coloca aquela rosa ali e ela vai atrair o mal que estiver na sua casa. Isso não é evangelho. Você comprou isso aqui, a gente precisa ungir isso aqui com óleo para que isso seja consagrado. Isso não é evangelho. O evangelho é crer que Cristo já fez tudo por nós. E tudo que nos vem pode ser meio de graça que Ele nos dá graciosamente, para que a gente viva uma vida feliz, abundante. Isso também faz parte da vida cristã. Mas também Deus envia problemas, envia calamidades, envia dificuldades, tudo com o propósito de ser glorificado. E o crente maduro que entende, passa por estas coisas fidedignamente. Ó, meus irmãos, Gálatas mostra realmente que a obra é um dever que nós devemos fazer, mas não é isso que garante. E também você vai ver e percebe que a vida cristã, ela tem seus aspectos. Nós precisamos ter uma vida de boas obras, mas estas boas obras são a pretextos, sabe, irmãos? Na estante da vida, aquela coisa que você coloca ali em destaque, tá bonito, tá enfeitando, são as nossas obras, mas elas não conduzem à salvação, jamais. O salvo produz boas obras. Essa é a diferença. Você não produz boas obras para ser salvo ou aceito por Deus. Porque você foi salvo e aceito por Deus, você produz boas obras. E como que você vai àquela festa e a beleza não está, pelo menos nos homens, na gravata. E por sinal hoje nem estou com gravata, né? Mas não está na gravata, ou no caso das meninas, no colar. É o traje a rigor. O traje a rigor do Evangelho, podemos dizer neste ponto aqui, é a justificação pela fé em Cristo Jesus. É isso que te deixa alinhado, belo. As outras coisas são apetrechos, são coisas que ajudam, né? No sentido do embelezamento, virtudes que a gente vai construindo e alcançando ao longo da fé. Mas o ponto é, você é salvo pela fé em Jesus Cristo e nada mais. Nós temos visto como Paulo tem demonstrado isso, pregado, irmãos, com vigor, o que é o Evangelho verdadeiro. O apóstolo está tecendo e ele está fazendo isso mostrando sua historicidade, a gente está vendo isso, sua conduta, ele está sendo duro com os irmãos, ele está fazendo os falsos mestres calarem, porque eles estavam perturbando a fé. A gente tem visto aqui que os judaizantes e os libertinos haviam entrado nas igrejas da Galácia e estavam promovendo uma verdadeira arruaça. Quando chegou isso aos ouvidos do apóstolo Paulo, ele precisou ser um apologeta, um defensor. E é o que nós devemos fazer. O intuito aqui é entregar a doutrina, boa doutrina, sã doutrina, para que você defenda o Evangelho, para que você proteja aquilo que você crê. Hoje nós veremos o apóstolo dos gentios levantando um pouco mais o seu tom, elevando um pouco mais a sua tonalidade em defesa do seu apostolado e do Evangelho que ele se tornou servo. O tema é a harmonia entre a pregação dos apóstolos de Cristo e a de Paulo. Havia essa harmonia. Paulo quer mostrar isso para a igreja dos Gálatas. Por quê? Você sabe que os falsos mestres estavam dizendo que Paulo era um fanfarrão. Paulo era um mentiroso. Paulo não andou com Jesus. É o que eles diziam. Paulo não faz parte do colégio dos 12, do colegiado apostólico. Ele não viu a Cristo. Tudo que ele está ensinando, ele está dizendo que você precisa abandonar a circuncisão. Sabe como é, né? Paulo é um cara piedoso. Mas ele diz que você não precisa mais se circuncidar, não precisa mais ver as festas judaicas. Ele não diz mais que você precisa ir lá fazer as ofertas no templo. Como é que ele nega as palavras de Moisés? Então, sabe como é, né, irmão? Pesa aí. Então, eles estavam descredibilizando Paulo. E Paulo precisou ser firme e mostrar que a sua mensagem era a mesma mensagem daqueles que andaram 3 anos e meio com Jesus. E Paulo andou com Jesus, a gente viu. Andou sim.
Lembra quando ele esteve na Arábia? Lá nas Arábias que eu mostrei para você? Ele estava com Cristo. Mesmo na península lá do Sinai, Cristo estava com ele. Então vamos ler, irmãos, o texto? Vamos ficar de pé? Vamos ler o versículo 1 até o versículo 10 e fazer as nossas considerações como a gente tem já acostumado. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, reduzindo-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, os quais tenha sido outrora, nem me interessa, Deus não aceita a aparência de homens. Esse digo que me pareciam ter alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram e o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e Pedro, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, e recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Senhor, nos ajude a entender a Tua palavra essa noite e aplica no nosso coração, Senhor, para que possamos glorificar o nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos queridos. Paulo retoma este parágrafo com perspectivas históricas que a gente tem visto. E o seu intuito é defender a causa do Evangelho e também começar traduzindo mais ainda os efeitos da sua vocação para aqueles homens, os nossos irmãos, os Gálatas. No capítulo 2, aí no versículo 1, ele começa dizendo que há 14 anos depois, passado 14 anos, essa datação específica aqui, meus irmãos, ela vai conectar no tempo em que havia mencionado Paulo no capítulo anterior, que foi aquele tempo longo que ele passou, onde a gente viu aí no sermão passado que alguns pensam que foi desde da sua conversão, e aí passou-se também aquela ida e vinda entre Damasco, permaneceu em Damasco, saiu de Damasco, voltou para lá, saiu fugido dentro de um cesto, você lembra? E depois ele retorna novamente para ali, depois ele vai para as Arábias, ele passa um tempo ali nas Arábias revendo sua teologia, conhecendo a respeito de Cristo, sendo ensinado pelo Senhor. Ele depois volta para a sua terra natal. Tudo isso aí, Paulo está dizendo que depois de todas essas coisas, 14 anos depois, ele retorna para Jerusalém. É uma outra viagem que ele faz. É para a gente também ter uma noção que há 14 anos Paulo já está pregando. Já faz 14 anos que Paulo está pregando o Evangelho, está plantando igrejas, está fazendo a obra do Senhor. Após este importante acontecimento, eu mostrei para vocês aqui no sermão passado, em mapas, eu fui bastante didático, mostrei para vocês aqui as conexões. Esses 14 anos
realmente foram importantes, Paulo destaca aqui. E ele fala que depois que passou isso, ele fez uma outra viagem e subiu outra vez para Jerusalém. Põe os olhinhos no texto. Subi outra vez a Jerusalém com Barnabé e com Tito, né? Levando Barnabé e levando também Tito. Quem é Barnabé, irmãos? Barnabé é uma figura muito importante no ministério de Paulo. A gente precisa ter figuras importantes na nossa caminhada na fé. Paulo tinha. Barnabé foi aquele que introduziu Paulo na comunidade cristã. Porque vocês lembram quando Paulo acabara de se converter, as pessoas ainda temiam que ele estivesse fingindo ser um verdadeiro crente? A gente sabe que ele era assim e assado. Você lembra como aquele irmão que o Senhor deu a visão para que Ananias fosse lá e orasse para que Saulo tivesse aquelas escamas removidas? O primeiro argumento foi: Senhor, eu fiquei sabendo que ele veio com carta para levar preso e fazer mal ao teu povo. Então Barnabé é uma figura muito importante. Barnabé é aquele que introduziu Paulo na ambiência da igreja, meio que ele vendeu o peixe de Paulo, mesmo que ele colocasse a mão no fogo para dizer: não, esse homem aqui foi transformado. Barnabé também foi aquele que cresceu junto com Paulo lá na igreja de Antioquia. Na verdade, Paulo foi levado por Barnabé de lá de onde ele estava, de Tarso, para Antioquia. E lá ele foi recebido na igreja de Antioquia e se tornou pastor da igreja de Antioquia. Então Barnabé tinha uma influência muito grande na vida de Paulo. Lá no capítulo 9 de Atos, nos versículos 26 e 27, você vai ver essa relação aí de Paulo com Barnabé. Barnabé também era um homem muito piedoso em imagem para a própria igreja. Você lembra lá em Atos, logo no início da igreja, o que Barnabé fez? Barnabé foi aquele homem que, tendo um campo muito precioso, ele vendeu e repartiu, doando todos os seus bens ali aos pés dos apóstolos. Ele era chamado de homem bom e piedoso, homem justo. E existe até uma canção que a gente canta, né? Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, chamado de José da Consolação. Era isso, esse testemunho que ele tinha. E Paulo chamou esse homem para estar com ele. Isso é muito importante. Ele está mostrando aos irmãos os Gálatas que não era somente ele alguém que era reconhecido pela igreja, mas quem andava com ele também tinha o peso de autoridade e reconhecimento pela igreja. Não aqueles falsos mestres lá. Não tem nada aqui em vão no relato histórico de Paulo. Ele também fala, meus irmãos, que ele levou um outro jovem, um homem chamado Tito. Tito se tornou um pastor na igreja. Vocês já ouviram falar sobre a igreja de Creta, lá mencionada por Paulo na carta de Tito? Quem era o pastor era Tito. Tito era um jovem que Paulo conquistou para Cristo. Ele era um gentil grego, se converteram ao evangelho de Cristo e seguia Paulo nas suas empreitadas missionárias. E Paulo subiu para Jerusalém levando esses dois homens. Quando Paulo expôs isso, que ele estava levando Barnabé e Tito, ele está comunicando isso. Lá na carta de Tito, para você ver a figura que Tito é, lá na carta de Paulo a Tito, Paulo chama Tito de verdadeiro filho que comungava da mesma fé que ele. Ou seja, era um homem que orava junto com Paulo. Era um homem que estava disposto a morrer junto com Paulo. Era um homem que estava disposto a testemunhar e passar qualquer sofrimento junto com Paulo. Paulo tinha companheiros neste calibre aí. Então, isso aqui é para mostrar para os Gálatas que quando Paulo subiu para falar com os apóstolos e com o pastor da igreja de Jerusalém, ele levou representantes da igreja dos gentios junto com ele, e que eram também conhecidos pela igreja de Jerusalém. Agora Paulo passa a apresentar as suas razões. Veja aí no verso 2. Ele vai apresentar as suas razões com relação a essa visita que ele está fazendo. Ele diz que subiu, no verso 2, em obediência a uma revelação. Que revelação é essa? Ele foi, depois de 14 anos, novamente a Jerusalém, em virtude de uma revelação, em obediência de uma revelação. Isso também, viu, irmãos? Alguns estudiosos interpretam que essa revelação que Paulo está dizendo, que ele foi em obediência até Jerusalém nessa segunda viagem,
é por conta do primeiro concílio da igreja em Atos 15. Mas quando você vai calibrar a data do concílio, desse primeiro concílio, com a carta, o tempo que essa carta foi produzida, você vê algumas lacunas que não dá para você harmonizar. Mesmo assim, ainda há quem se incline pensando dessa maneira. Há uma outra escola que entende que essa segunda viagem de Paulo tem um fundamento. Ele ter dado obediência a esta revelação está incluindo naquele episódio lá em Atos 11, 27 a 30, quando um profeta chamado Ágabo profetizou que haveria uma fome mundial e que haveria muita carestia, e a igreja de Jerusalém padeceu muito. Os crentes na Judéia estavam morrendo de fome. E o que Paulo fez? Quando chegou aos seus ouvidos que os nossos irmãos estavam padecendo de fome nessa época, Paulo se reuniu com a igreja. Como influente ele era junto com Barnabé e com Tito, ele se reúne com a igreja de Antioquia. Ele está lá em Antioquia da Síria. Ele se reúne com aquela igreja e diz: vamos ajudar e socorrer os nossos irmãos lá na Judéia. E aí ele levanta um donativo, ele reúne um recurso financeiro e desce ou sobe, melhor dizendo, para Jerusalém, a fim de levar esses donativos. E se de fato, irmãos, aqueles que se inclinam entendem que isso foi, e nessa ocasião, entre essa grande fome que estava passando no mundo, o seu intuito não foi apenas ir lá levar recursos para os nossos irmãos e atender às suas necessidades. Veja aí no verso 2 o fluxo do texto. A gente faz essa conexão então. Se Paulo foi lá levar um donativo para socorrer os nossos irmãos famintos, ele também foi fazer outra coisa. E ele diz: e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não ocorresse ter eu corrido em vão. Ou seja, irmãos, o intuito de Paulo também ter ido lá não foi apenas para levar o donativo, mas foi para mostrar com exposição aquilo que ele pregava. E ele falou expositivamente a quem? Aos líderes da igreja: Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, os apóstolos, que eram os principais. E aí ele passou um tempo ali mostrando, sendo expositivo. Essa palavra que significa exposição, significa que ele foi muito detalhista. Ele mostrou com riqueza de detalhes que aquilo que ele estava pregando e ensinando lá aos Gálatas, lá em outro canto, fora, diante dos gentios, era completamente compatível ao ensino dos apóstolos. Daí Paulo está dizendo aos Gálatas: a minha pregação era idêntica à pregação dos pais da igreja, digamos. A minha pregação é a mesma pregação de Pedro, de Cefas, é a mesma pregação de Tiago, é a mesma pregação de João, mostrando aos irmãos dos Gálatas que o que eles estavam ouvindo naquele ponto e naquele momento era algo distorcido e não a verdade que Paulo havia pregado. E ele disse que esses homens, que era o Pedro, João e Tiago, eram influentes da igreja, mas mesmo assim, sendo eles influentes, eles pararam para dar ouvidos àquilo que Paulo estava falando. Paulo está comunicando através disso que ele foi bem recebido diante dos irmãos e que o seu discurso que ele estava pregando e falando foi bem aceito pelos apóstolos. Essa parte que ele diz ali: para que eu não corresse em vão, era ele dizendo para que esses homens soubessem, eles que eram influentes da igreja, soubessem logo de minha própria boca que o que eu estou ensinando é verdadeiro e compatível, e assim eu possa trabalhar livremente na obra do Senhor, lá diante dos gentios. Veja agora o versículo 3, 4 e 5. Então veja que Paulo tinha que montar esses argumentos, irmãos, com bastante critério para os nossos irmãos os Gálatas. Porque a dificuldade em que eles estavam passando lá com relação ao evangelho era muito grande. Eles haviam realmente se desviado da verdade. E agora aí nesses versículos de 3 a 5, Paulo revela aos Gálatas que ele encontrou, quando chegou nessa primeira viagem,
uma certa resistência. Não foi uma vida fácil. Parece que no primeiro momento ele chegou lá, expôs o evangelho, não teve nenhum tipo de contratempo e retornou de boa, tranquilo, mas não foi isso que aconteceu. Olha no versículo 3, põe os olhinhos no texto. Isso aqui me faz pensar, irmãos, um parêntese. Esse homem está realmente muito comprometido com a verdade. Porque ele poderia dizer, vocês não querem não a verdade não, que eu passei muito tempo pregando aí, então querem ficar na mentira e no engano? Fiquem. Mas olha o trabalho que ele está tendo. Ele está sendo veemente com isso aqui. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ele está dizendo aqui, olha, Pedro, Tiago e João não exigiram que Tito fosse circuncidado. Eles não agiram por legalismo, é o que Paulo está dizendo. Eles não exigiram, sendo judeus, que este gentil aqui, convertido, fosse circuncidado. Não houve exigência da parte daqueles que eram influentes da igreja. Mas olha o versículo 4. Isso por causa dos falsos irmãos. Paulo foi levado donativo àquela igreja que estava passando dificuldade, e ali existiam falsos irmãos. Pessoas mentirosas. Pessoas que não participavam do verdadeiro evangelho que Paulo pregava e que os apóstolos pregavam. Isso existe, irmãos. E o que eles faziam? O intuito deles era espreitar, dificultar, colocar Paulo na parede, indagar. Quem é esse grego que está com você aí? Quem é esse? De onde ele veio? Por acaso ele já é circuncidado? Espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Escravidão de quê? Da circuncisão, do rito da lei. Esses falsos crentes que estavam na igreja, é como que Paulo tivesse acabado de sair do gabinete lá de pastoral, onde estava reunido Pedro, Tiago e João, conversaram, uma exposição extensa, muita conversa, e quando Paulo saiu dali, ele passou no corredor da igreja e aqueles falsos crentes começaram a perguntar, e esse daí que está com você? Barnabé, tudo bem, saiu aqui do nosso meio, é judeu, mas o grego, por que ele está com vocês? Ele foi circuncidado? Mas o que Paulo falou para eles? Olha o verso 5. Os quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Eu não me submeti à ideia desses falsos irmãos. Eu resisti à ideia desses falsos irmãos. E aí ele fala aqui, nem por uma hora nos submetemos para que o evangelho permanecesse entre vós. Imagine se Paulo cedesse à pressão daqueles homens. Ele não teria a legalidade para fazer o que ele está fazendo agora aos nossos irmãos, aos Gálatas. Ele não teria a autoridade de Cristo de poder comunicar ou exortar os irmãos que estavam voltando às práticas da lei, ensinado por líderes judaizantes. Ele estava dizendo o seguinte aqui, irmãos, os Gálatas. Quando eu cheguei lá em Jerusalém, eu, Tito e Barnabé, em obediência à revelação que eu recebi de Deus e levando os donativos lá à Judéia, aos nossos irmãos que estavam em dificuldades, eu fui apertado diante de alguns falsos líderes ali, alguns irmãos que viram o gentil comigo convertido, mas em momento algum eu cedi à pressão desses falsos irmãos, em virtude de que a verdade da fé permanecesse em vós. Não somente defendi a causa do evangelho diante de Tito, mas também pensando em vocês. Foi pensando em vocês que eu briguei pela verdade do evangelho de Cristo. E não abri mão por meias verdades nem por um momento. Paulo está dizendo que aquele falso grupo de judaizantes que estava lá, mistificando o evangelho no meio da região da Galácia do Sul, eram parte do mesmo grupo desses homens também que estavam interpelando ele quando ele subiu a Jerusalém para estar com os apóstolos. Agora veja aí o versículo 6, 7 e 8. Você vai ver aí a legitimidade da pregação, mais uma vez. Parece que é redundante, né? Mas olha, irmãos, é que eu sempre venho falando para vocês.
Doutrina tem que voltar sempre para a igreja. Parece que você já ouviu uma vez, mas vai ter que ouvir de novo, vai ter que ouvir outra vez, porque o nosso coração é enganoso. E por isso que Paulo está sendo muito criterioso, ele volta de novo, repete outra vez, para deixar muito claro aos seus irmãos aonde eles estavam se enfiando, aonde eles estavam se metendo. Se a doutrina não volta, ela não corrige a igreja. A igreja não é corrigida porque o pastor é boa praça. Ela não é corrigida porque os departamentos estão de vento em popa. Ela anda correta na linha porque é a doutrina. É a doutrina que alinha a igreja. Não é a figura de um bom pastor. Eu posso sair daqui e vir um outro pastor, e se ele permanecer na doutrina, a igreja vai andar no trilho. A igreja não fica no trilho por causa de um homem. É pela doutrina. É o fundamento da palavra de Deus. Amém? Então nunca se firme em mim, viu, irmãos? Nunca se firme em mim. Eu preciso me firmar na doutrina. Você também. Então vai lá comigo no verso 6. E quando aquele que pareciam ser maior influência, quais tenha sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me aproveitaram, nada me acrescentaram, nada me entregaram. Parece, irmãos, que Paulo está sendo aqui meio que indelicado, não é verdade? Não me interessa. Ele está falando aqui um teor muito duro com os nossos irmãos dos Gálatas. Aqueles que eram reputados como influência, quando eu cheguei lá e conversei com eles, esses que eram influentes no passado, apóstolos antigos, não me interessa, a questão aqui não é isso. Paulo está dizendo. Paulo não está querendo dizer que ele está sendo sórdido, que ele está sendo indelicado, ele não está valorizando os apóstolos lá. Ele simplesmente está dizendo, olha, quando eu sentei com eles, naquela conversa, em que eu expus o evangelho, que eles me ouviram e eu os ouvi, nada foi acrescentado. Tudo que eu ensinei a vocês, tudo que eu estou pregando a vocês há anos, foi a mesma coisa que eles falaram para mim. Eles andaram 3 anos com Jesus, e eu passei 3 anos com Jesus nas Arábias. O argumento era o mesmo. A minha pregação é a mesma pregação dos apóstolos. Por que vocês querem dar ouvidos agora a esses falsos crentes que subiram até vocês para dizer que a mensagem que eu estou pregando não é verdade, não é justiça? Eu sentei com eles e vi com eles, e eles não me acrescentaram nada. Ou seja, não tinha nada, nenhuma novidade que eu pudesse receber deles. Tudo o que eu sabia, eles sabiam também. Não é o que acontece agora aí com vocês, com esses falsos líderes. Porque a pregação dos falsos líderes lá não era nem a pregação de Paulo e nem a pregação dos apóstolos. E o que eles faziam, irmãos? Eles se asseguravam nos apóstolos pelo fato de serem judeus e de estarem em Jerusalém, no templo lá perto, e se asseguravam nestas coisas e malhavam Paulo e a sua mensagem. Veja esse verso 7, Paulo falando. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, que é a pregação aos gentios, me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, verso 8, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, para com os incircuncisos, digamos assim. No verso 9, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, ó a ordem, Tiago, Cefas e João. Vamos dar uma pausazinha aqui. Tem que ler com atençãozinho os textos, principalmente relatos como esses, que a gente tem que fazer conexões. Por que ele está colocando aqui em ordem Tiago, Cefas e João? Lembre-se que Paulo está dizendo que esses homens eram influentes da igreja. Mas a gente já viu no sermão passado que esse Tiago aqui não é o apóstolo, não é verdade? Lembra? Tiago é o meio-irmão de Jesus. O texto anterior que a gente fez a exposição, a gente viu isso. Por que ele colocou Tiago na frente? Porque ele está falando lá anteriormente, aqui no versículo anterior, que eles eram influentes da igreja. Então, Tiago era o pastor da igreja. Então, na região ali, Tiago é o que detinha a maior influência. Por isso que ele colocou
Tiago na frente, depois ele botou Cefas, que é Pedro e João. Isso aqui já mostra que ele não foi indelicado ou ele foi indiferente com os apóstolos e com Tiago, quando eu disse para vocês que ele estava dizendo, eles não me acrescentaram nada. Porque aqui ele dá o valor. Tá vendo, irmãos? Ele não colocou à toa. Tiago, ele está dizendo, eu reconheço que Tiago é o pastor e líder de Jerusalém e mais influente. E aí vem Cefas, que é o líder entre os apóstolos, que é Pedro, e vem João também, que eram reputados. Os apóstolos mais antigos possuíam a mesma pregação que ele possuía. A pregação de Tiago na igreja era a mesma pregação dele entre os gentios, ou seja, eles tinham a mesma mensagem, mas perceba aqui que havia uma certa divisão. Paulo foi chamado por Deus com a sua vocação para falar aos gentios, e os apóstolos e Tiago tinham a sua vocação para falar aos judeus. Então, havia uma mesma mensagem para atingir pessoas distintas. O mesmo evangelho pregado aos crentes lá em Jerusalém, aos judeus. Mesma pregação, propósitos em pessoas distintas. Evidentemente, meus irmãos, isso não significava que Pedro estava condicionado somente a pregar para judeu e Paulo só estava condicionado a pregar aos gentios, porque você vê na história, em Atos, que não acontece muito isso. Como é que Paulo faz na pregação? Paulo entrava numa cidade, irmã Shirley, o que ele fazia? Ele entrava numa cidade e procurava primeiro os judeus, entrava numa sinagoga, sempre ele fez isso. Em Atos você vai ver ele sempre fazendo isso. Ele vai na sinagoga primeiro procurar os seus irmãos compatriotas. Quando ele não era aceito, o que ele fazia? Ele ia e focava no alvo que ele sabia que ele precisava fazer, que eram os gentios. E Pedro, pastor, e os outros apóstolos também. O que Pedro fez lá na casa de Cornélio? Cornélio era um gentio. E quem foi pregar e converteu, através do evangelho, né, a pregação do evangelho, converteu aquela família e todos da casa de Cornélio, foi Pedro. Então você percebe que não existe aqui uma regra, não é questão de regra. Paulo pega somente a ímpio, a gentil, e Pedro e os outros pregam somente aos judeus. Não, é questão de foco, tá bom? É o que Paulo está deixando bem claro aqui aos irmãos. Mas uma coisa bela que acontece aqui, meus irmãos, é que Paulo cita que estes homens, eles eram colunas na igreja. O que Paulo está dizendo? No evangelho que nós estamos pregando, estes homens, eles são reputados como coluna. São aqueles que estão lançando os fundamentos da fé. Eles são aqueles que estão erigindo um novo prédio. Eu também estou erigindo um novo prédio porque a nossa mensagem é a mesma. Ambos, tanto eles quanto eu, estamos erigindo um prédio, somos colunas. Eles são colunas, assim como eu também. Porque o texto disse que quando eles reconheceram que a mesma pregação de Paulo era idêntica a deles, eles estenderam a destra da comunhão. Aqueles que eram colunas, ou seja, Paulo, a sua mensagem é perfeita como a nossa. O que você está erigindo lá entre os gentios é a mesma construção que nós estamos fazendo aqui. Eu reconheço a sua vocação apostólica, Paulo, assim como a nossa é reconhecida entre a igreja. Paulo está dizendo aqui, olha, quando eu subi para essa viagem, ó Gálatas insensatos, eu fui bem recebido por aqueles que são colunas da igreja, para aqueles que estavam colocando os fundamentos da fé, e eles me estenderam a mim, a Barnabé, a destra da comunhão, ou seja, você é tão apóstolo quanto eu, Paulo. Você é tão referência quanto eu. Sua mensagem é a mesma mensagem que a minha. Estes homens que chegaram até vocês não passaram por este crivo. Eles não têm a destra da minha comunhão, e eles não têm a destra da comunhão dos apóstolos e nem do pastor da igreja da Judéia. Só isso aqui, irmãos, já era para os Gálatas fechar a carta e colocar e expulsar todos aqueles falsos líderes de lá da igreja. Ou seja,
verdadeiros pregadores, irmãos, eles comungam da mesma fé. Um homem que sobe a este púlpito aqui para falar a verdade de Deus, ele tem que pregar a mesma justiça que há na palavra de Deus. Quando eu subo aqui, quando o Clerisval sobe aqui, quando o Jorlando sobe aqui, ou o Wilton vem pregar, ou os meninos, os mais jovens vêm pregar, nós precisamos entender que estamos na destra da comunhão da palavra de Deus. E o crivo deve ser esse. Nós estamos lançando os fundamentos, erigindo juntamente com os apóstolos, com os profetas, o prédio que Cristo edificou, que é a vida, que somos nós. Então por isso que vocês precisam avaliar sempre a igreja em que vocês estão congregando. E o primeiro ponto da avaliação que Paulo está dizendo é a mensagem, é a pregação. Vocês não podem ficar, irmãos, nós não podemos ficar fechados com relação a isso, ou não ter este crivo. Nós precisamos medir o que sai daqui do púlpito. E Paulo está dizendo aos irmãos isso. Esses homens que estão pregando aí no meio de vocês, eles estão divulgando tudo que é heresia. E a fé de vocês não estão sendo edificadas, vocês não estão sendo construídos como um prédio de edificação, como a igreja de Deus. Então, amados irmãos, vocês precisam sempre avaliar a pregação do pastor de vocês. Se a pregação do pastor de vocês é uma pregação fiel à palavra, para que vocês jamais aceitem um pregador de Satanás no púlpito da igreja de vocês. Porque existem falsos pregadores, irmãos. Existem falsos pastores. Existem falsos comunicadores do evangelho. E nós não podemos permitir que eles continuem em nosso meio. Veja o verso 10, por favor. No verso 10, Paulo diz aos Gálatas que houve uma exigência que foi feita a ele, daqueles que eram reputados colunas, assim como Paulo era, e daqueles que eram reputados como exemplo, como distinção entre a igreja. Qual foi a exigência que ele resolveu cumprir? Verso 10. Tanto Tiago, como Pedro, como João disse assim: recomendo a você, Paulo, e somente se lembre dos pobres, que não se esqueça dos pobres, recomendando-nos a Paulo, a Tito e a Barnabé, somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Você consegue fazer essa conexão comigo? O que Paulo estava fazendo lá em Jerusalém, se for por isso que eu acabei de mostrar para vocês na exposição? Ele foi levar um donativo, né? Lembra? Os irmãos estavam pobres, com fome, então já mostrava que ele já tinha essa inclinação. Esse conselho que ele recebeu, ele já estava praticando, na verdade. Mas ele disse que ele seguiu fazendo isso, lembrando dos pobres. Então, se partimos do pressuposto que Paulo está em Jerusalém, aí, nesse ponto de nossa exposição, levando um donativo aos carentes, mostra que ele já era inclinado a fazer isso. E que talvez por causa disso os apóstolos relembrou falando isso para eles. E o pastor da igreja relembrou dizendo isso a eles, o Tiago. Irmãos, exposto o texto, eu quero fazer duas considerações com vocês. Quando se tratar de verdade, nós precisamos brigar. Quando se tratar pela verdade do evangelho, nós precisamos brigar por ela. Quando se tratar de abrir mão da verdade em detrimento de meias verdades, nós jamais poderemos nos curvar a isso. Eu vou me curvar à meia verdade porque o Estado está exigindo. Não. Se vai contra a palavra, nós não nos curvamos. Eu vou me curvar à meia verdade porque o pastor está querendo essa ideia e ele já está um tempo aqui, e isso aí, aquilo outro, tudo é o crivo da palavra e não o que o homem quer. Quando se trata da verdade, a gente tem que fazer como Paulo, brigar, nem por um momento aceitar
que o erro se multiplique em nosso meio, que o erro tome espaço em nosso caminho. Não podemos ceder a pressões internas nem externas. Quando se trata da verdade de Deus, ela é o ponto alto da igreja. Nós precisamos manter nosso ponto de atenção e ver que, às vezes, em nosso meio pode surgir aqueles que tentam agir como aqueles que estão espreitando, conspirando contra a verdade. E se surgirem no nosso meio, nós devemos ir até eles e corrigi-los com a verdade e lutar sempre pela saúde da igreja, pela pregação do Santo Evangelho. Quem exige legalismo, que é esse outro ponto, quem exige viver uma vida legalista, irmãos, viver sobre debaixo de um rito da lei, de algo cerimonial humano falando, vive debaixo do engano. E nós, como Paulo falou, não fomos chamados mais a viver debaixo de servidão ou de escravidão, mas o Evangelho de Cristo nos colocou em liberdade. Tudo bem, o Evangelho de Cristo fez isso, nos colocou em liberdade. Nós devemos caminhar na liberdade de Cristo e não na libertinagem daqueles homens que estavam lá na região da Galácia do Sul. Por que eu digo isso para vocês, meus irmãos? Cristo nos libertou da lei, Cristo nos libertou do legalismo. Nós não podemos criar espantalhos no meio da igreja. E muitas vezes a gente guarda a verdade, a boa pregação, mas depois do púlpito a gente começa a montar vários espantalhos no nosso meio, meio que eles fizessem como pesos, como a palavra de Deus, e nós não podemos fazer isso. Isso é legalismo, irmãos. Paulo está lutando contra esses homens que estavam erigindo espantalhos lá no meio das igrejas. Uma igreja pura, ela não tem estas coisas. Deus exige de nós um comportamento santo, um comportamento puro, um comportamento alinhado com a sua palavra. E a salvação que nós temos em Cristo Jesus não está porque nós podemos erigir espantalhos daqui e outros dali. Tomem cuidado com isso. A salvação é somente por Cristo. O salvo em Jesus foi justificado por Jesus Cristo e ele precisa manter a tradição das Escrituras. Ele não está obrigado a ficar debaixo da servidão da tradição dos homens. Existem tradições nossas que fazem bem e elas são bem alinhadas quando elas estão no crivo das Escrituras. Ora, isso, irmãos, é legalismo. É colocar peso no pescoço de um irmão. É colocar uma trave, tentar tirar a trave do olho do irmão sem remover o cisco. Então eu digo para vocês, amados irmãos, que Deus nos chama a ter uma vida santa e a vivermos lavados e purificados no sangue de Jesus. Sim. Você deve ter uma conduta séria e santa diante de Deus. Eu não estou de hipótese alguma ali dizendo que flexibilize ou flerte com o pecado. Jamais. Você deve ter uma vida distinta, uma vida séria, uma vida abnegada das coisas do mundo. Então, a tua forma de falar tem que ser diferente. A tua forma de se vestir tem que ser diferente. Você tem que demonstrar na sua fala, quando você vai comer, quando você vai se vestir para vir à igreja, decência e ordem. Você tem que mostrar nos seus discursos entre os irmãos graciosidade na sua palavra. Tem que haver evangelho na sua conversa. Quando você vai comer, não junta panelas, você tem que ir com moderação. Você não pode ir como se fosse a última refeição do mundo. Vai acontecer o apocalipse, aí você faz aquela montanha. Isso é pecado. Glutonaria. E aquela conversinha, crente não bebe, mas come. Irmão, despreze isso. Despreze isso. Vamos sentar, comer com ordem e decência.
Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Você vem à igreja, venha trajado distintamente. Não deixe nenhum irmão passar aperto, porque você veio arrochado demais, arrochada demais. Tem que ter decência. E mesmo assim, não crie espantalhos. Isso pode, isso não pode. Tem que ter tudo ordem e decência. Porque senão a gente faz como aqueles líderes lá com os Gálatas. Destrói, e o crivo não é a palavra. Lá com eles, aqui sim, é com a palavra. Então, meus irmãos, estas coisas repercutem em nosso convívio, em nosso meio, na comunidade em que nós vivemos. Imagine você é conhecido na comunidade que você pertence a essa igreja. Veja como é que você vive lá fora. Você pode participar de tudo. Tudo é lícito. Mas nem tudo nos convém. Você pode trabalhar, você pode se exercitar, você pode jogar o futebol. A gente tem o futebol aqui, mas tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Tudo tem que comunicar graciosamente Cristo. Você não pode ceder uma coisa em detrimento de outra. A palavra é o que baliza a sua forma de viver. É o que Paulo está comunicando também aos nossos irmãos. Sabe por quê? Porque eles dizem assim: olha, 50% você já fez. Eles lá diziam isso. 50% você já conquistou. Jesus Cristo é os 50%, mas você precisa se circuncidar ainda. Você ainda precisa guardar as festas judaicas. Você ainda precisa fazer a festa daquilo outro, a dieta, não pode comer carne de porco. Irmãos, o Evangelho já nos libertou. Mas não nos libertou para libertinagem. Então é um fio muito tênue. Por isso que temos que viver com decência. Por isso que temos que viver em virtude. Não levante espantalhos. Não erga algo que seja uma defesa de santidade, um crivo de salvação. A salvação é a justificação pela graça. Não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer. Mas mesmo assim, eu tenho que ser prudente. A minha forma de enxergar a vida, de testemunhar Cristo e de levar o seu evangelho. Que a gente leva o evangelho, irmãos, não somente na pregação. A gente leva o evangelho na forma de viver, como nós vivemos. Então, vejam isso e tomem este cuidado, o conselho do seu pastor. Vejam destas duas formas. De tudo que sua vida se envolva, seja para a glória de Deus. Tudo que a sua vida se envolva, seja para a glória de Deus. E pergunte na palavra: o que você está fazendo está certo? Ouça o conselho do seu pastor, porque eu estou procurando viver assim também, meu irmão. E sabe também, meu amado, querido irmão e irmã, para que você não pense que alguma coisa dessa aí, algum espantalho desse aí, pode contribuir para o seu bem. E você pode estar enganado. Mas seja sempre modesto. E procure sempre o caminho da simplicidade. Seja sempre modesto e procure sempre o caminho da discrição. Vai ajudar alguém? Seja discreto. Vai estender a mão para alguém? Não precisa mostrar a outra que fez. Fez alguma coisa que Deus te deu talento para fazer? Glorifique a Deus. Se você não ficou, ninguém ficou sabendo do que foi você, nem precisa anunciar. Vive em discrição. Isso é viver em virtude também. Isso é viver da verdade, irmãos. Isso é defender o evangelho também.
Amém? Vamos ficar de pé? Estamos aqui, Senhor, te louvando e te agradecendo por este culto. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Perdoe-me, Senhor, se não pude comunicar como deveria. Mas onde eu não pude chegar, Senhor, onde eu falhei, o Santo Espírito não falha. E leva até o coração, Senhor, aquilo que o meu irmão precisa e minha irmã precisa. Senhor, o evangelho da justificação pela fé deve ser a nossa bandeira, a nossa distinção de viver. E o evangelho tem que cobrir todos os aspectos da nossa vida, Senhor. Não é o que eu faço, o que deixo de fazer, é o que o Senhor já fez por mim. E nisso eu tenho a minha responsabilidade, o meu irmão tem a dele. Nos ensine, Senhor, a sermos modestos, discretos, mas considerando tudo pelo crivo da tua palavra. Ó Senhor, nos ajude a vencer o legalismo, nos ajude a vencer a religiosidade decaída, nos ensine a ser religiosos que te agradam. E a palavra religião é ser religado a Deus. Então que seja justamente neste crivo, Senhor, que a nossa vida seja ligada ao Senhor, verdadeiramente ao Deus verdadeiro. Fazendo, Senhor, sempre menção da nossa vida e nossos passos, pelo que a tua palavra diz. No que tange a brigar, a discutir, que nosso ânimo seja sempre pela palavra, brigar pela verdade, e não um com o outro, e não inflamar um ao outro. E ter, Senhor, pelo crivo da tua palavra, discernimento. Porque se porventura, Senhor, em nosso meio existir falsos irmãos, que possamos ir até eles e corrigi-los. E por meio da palavra eles se tornarem, se converterem em verdadeiros irmãos. Ó Senhor, nos protege a nossa igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém.